povo! Como você está? Hoje eu quero falar sobre erros. Quero saber de você se você se dá o direito de errar e se você permite que os seus filhos errem. Gente, erros são excelentes oportunidades de aprendizado, tá? Errar faz parte da vida. Tem aquele velho ditado de que errar é humano, porque, meu amor, é verdade, errar é humano. A gente vai errar, a gente vai fazer merda, a gente vai se atrapalhar, a gente vai agir de formas que a gente não gostaria, a gente vai falar coisas que a gente não gostaria. E é isso. Errar faz parte da nossa existência, errar é humano. E nós somos uma geração com pavor ao erro. As pessoas costumam cobrar das crianças muito mais do que cobrariam de um adulto. Então a gente cresceu com um pavor desesperador do erro, né? A gente acha que erro desabona quem a gente é, que erro faz a gente ser menos merecedor de amor, de carinho, de respeito, que erro faz a gente ser ridículo, de erro faz a gente ser o erro. Porque normalmente quando um adulto, a gente errava perto de um adulto, o adulto fazia com que a gente sentisse o próprio erro, não era só um erro, não era só mais um passinho do caminho da vida, que nós éramos o erro. Repara, se eu estiver comendo com uma amiga, e eu sujar a minha roupa, provavelmente a minha amiga não vai falar pra mim: "Ai, Elis, é uma desastrada, pelo amor de Deus, só come se sujando, coisa ridícula. Ó pra isso, tudo sujo. Não dá nem vontade de sair com você desse jeito." Minha amiga não vai fazer isso comigo. Agora, se uma criança fizer isso perto do pai e da mãe, é provável que o pai e a mãe ajam com essa intensidade, repelindo com toda a força o erro dos filhos. E aí a gente tem muita coisa nessa jogada. Primeiro, a ideia de que a gente não deve errar, porque a gente aprendeu, fizeram isso com a gente na infância, é a referencial que a gente tem, é o que a gente aprendeu e é provavelmente o que a gente vai repetir. Então a gente acaba repetindo esse ciclo de ninguém pode errar e que cobrar seu filho à perfeição o tempo inteiro, porque olha só, se ele for perfeito, ninguém vai humilhar, ninguém vai brigar com ele, e aí ele vai ser mais amado e aceito. Então a gente entra naquele ciclo da perfeição, de que eu só sofro porque eu não sou perfeito o suficiente. Então eu vou tentar ser mais perfeita. E à medida que eu tento ser mais perfeita, eu vou sofrer mais. Isso é um ciclo da perfeição, que só faz causar sofrimento. E a gente aprendeu isso na infância e a gente repassa essa herança trágica, bizarra, para os nossos filhos. Então, quando você olha para uma criança, olha para o seu filho e ele tá errando, pelo amor de Deus, aquilo vai fazer com que as pessoas gostem menos dele. Então, não errem. E aí é muito doido, porque para ele não sofrer, talvez, o olhar torto de alguém, para que talvez ele não sofra a indiferença de alguém ou o menosprezo de alguém, eu agora dou a certeza do sofrimento. Eu agora vou humilhar, eu agora vou brigar, eu agora vou gritar, eu agora vou falar com ele que ele não é legal. Porque assim talvez ele não sofra no futuro. Meu amor, se alguém vai olhar pra ele torto, paciência, mas ouvir isso da sua mãe, do seu pai, causa uma dor muito maior do que qualquer sofrimento futuro que você está tentando prevenir. Entende? Então, não faz sentido. E aí a segunda coisa em relação a esse pavor que a gente tem do erro é que a identidade dos nossos filhos interfere diretamente na nossa própria identidade. Hoje, eu não sou somente Elisama. Eu sou Elisama, mãe de Miguel e de Helena. Então, se Miguel e Helena forem as crianças sujas, bagunceiras, eu vou ser Elisama, mãe daquelas crianças sujas e bagunceiras. Se Miguel e Helena forem as crianças que tiram 0 na escola, eu vou ser Elisama, a mãe daquelas 2 crianças que tiram 0 na escola. Quem o meu filho é, interfere em quem eu sou. E se aquilo não se encaixa no que eu gostaria que eu fosse, então eu vou repelir com toda a força, porque eu não quero ser mãe dessa criança que bagunça, eu não quero ser mãe dessa criança suja, eu não quero ser mãe dessa criança que tá errando, eu quero ser mãe de uma criança perfeita. Mas, meu amor, você não é perfeito. E ninguém é perfeito. E isso é uma ilusão. E a gente fica ali massacrando os nossos filhos, falando que eles não podem errar nunca, que eles têm que saber fazer tudo certinho e com perfeição, colocando pra eles uma meta que só nos trouxe sofrimento. É provável que você já tenha me ouvido falar de uma expressão que é Christian Neff, eu acho o nome dela, que é a autora do livro Autocompaixão. Ela fala, e eu adoro, que ela diz que essas são metas de gente morta. A meta de eu nunca mais vou errar. Eu nunca mais vou fazer besteira. Eu nunca mais vou, sei lá, falar grosseria com ninguém. Eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo, eu nunca mais aquilo. São metas de gente morta. Porque a gente viva erra, a gente viva faz besteira, a gente viva mete os pés pelas mãos às vezes. Então assim, a gente aprendeu essas metas de gente morta quando a gente era pequena e a gente sofre porque a gente não atinge essas metas de gente morta, nem vai atingir. E aí a gente vai passando essas metas de gente morta para os nossos filhos. Então hoje eu quero que você observe
se você está criando dentro da tua casa um ambiente propício ao aprendizado, sabe? Propício ao crescimento. Porque, amor, não existe crescimento sem erro. Só erra quem tenta. Se eu tiver medo de errar, eu nem vou tentar, eu vou ficar parada no mesmo lugar. E aí, quantas pessoas você conhece que ficam paradas no mesmo lugar porque o medo simplesmente paralisa? Medo de errar, porque se eu errar, eu não vou ser mais legal. Se eu errar, as pessoas vão descobrir que eu não mereço amor. Se eu errar, as pessoas vão descobrir que eu não sou uma pessoa bacana. Eu preciso ficar paradinho, quietinho aqui, sem correr o risco de perder esse lugar que eu ocupo. Que pode não ser um lugar gostoso, que pode não ser um lugar quentinho, mas é o lugar que eu tô. E é o lugar que eu conheço. As merdas todas que estão ocorrendo ao meu lado são merdas conhecidas. Eu não quero ir pra uma merda desconhecida. Quando a gente faz com a criança esse ambiente de crítica o tempo inteiro, falando que ela é inadequada, reclamando no tom de voz, no jeito, reclamando tudo que a criança fala, tudo que a criança faz, eu faço com que essa criança ela se sinta o próprio erro. E que ela cresça com medo, um pavor de errar. Então ela cresce com medo de se aventurar e de fazer coisas novas, porque ela não pode errar. Ela não pode correr o risco de errar. Ou que ela cresce irresponsável mesmo. Eu já sou erro, eu já faço um monte de merda mesmo. Então, ó, é isso aí mesmo, é a vida. Entende? E assim, não é que ela vai tomar essa decisão conscientemente. É o que você está ensinando para ela. A nossa sociedade, ela é cruel com os erros das crianças. A gente não deixa que a criança erre. E aí você quer que no futuro ela seja uma pessoa proativa, que ela seja tenha sucesso profissional. Não vai rolar. Se ela crescer com erro, com medo de errar, se ela crescer achando que ela é um erro toda vez que acontece, não vai rolar. Então presta atenção como você fala com os teus filhos quando eles erram. E principalmente, e aí algo bem importante, como você falar com você mesmo ou com você mesma quando você erra. Porque às vezes as pessoas me chamam e falam, Elisama, eu não critico o meu filho, eu não cobro a perfeição dele, muito pelo contrário, eu sou uma mãe muito tranquila. Mas cara, ele é cruel com ele mesmo o tempo inteiro, ele não se permite errar, ele briga quando ele erra, ele fica nervoso, ele fica estressado. E aí eu te pergunto, como é que você lida com seus erros? Como é que os outros adultos que convivem com vocês, no caso os mais íntimos, né, se é seu marido, sua esposa, enfim, como é que essa pessoa lida com os erros dela? Porque muito além do que eu falo com os meus filhos, eles aprendem no que eles me veem fazer e veem quem está comigo fazer. Então, como que a minha família funciona em relação ao erro? É muito mais importante, às vezes, do que o que eu falo sobre o erro. O exemplo que eu dou, ele é muito mais importante. E aí, se eu quero criar um ambiente em que meus filhos, eles se sentem à vontade para conversar comigo, eles se sentem à vontade para me contar que eles fizeram alguma coisa errada, eles se sentem à vontade para me pedir um conselho, eu tenho que criar esse ambiente em que a gente pode errar, em que o erro está liberado. Não é o erro tá liberado de um erro sem consequências. Errei, nossa, fiz isso aqui. Deu merda, como que eu conserto isso aqui? O que eu posso fazer para reparar? Posso não consertar, porque eu não vou conseguir voltar no tempo. Talvez não tenha conserto. Mas o que eu posso fazer para reparar com os envolvidos desse erro aqui? O que eu posso fazer para reparar isso aqui? Como que eu vou cuidar disso? De que forma eu vou agir diante do que eu fiz? Então, às vezes, os meus filhos, sei lá, quebram alguma coisa de alguém. Mamãe, o que eu quebrei? Ok, filho, quebrou. E aí? O que é que a gente aprendeu com isso? Que não pode passar correndo ali porque quebra as coisas. Ok. O que é que a gente pode fazer com a tia agora? Quebrou, né? Vamos perguntar a ela como é que a gente pode ajudá-la? Vamos perguntar o que é que a gente pode fazer para consertar ou para cuidar disso daí? Entende? Então, assim, errar faz parte da vida. O que é que eu aprendi? O que é que eu posso aprender com esse meu erro? E como que eu posso reparar o que eu fiz? Tem reparo? Necessita reparo? Posso cuidar? Não é simplesmente, desculpa. Como a gente vê as crianças cuspindo desculpa, como se fosse a coisa que apaga tudo, né? Passa correndo, desculpa, 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 desculpa. Você já reparou que elas nem olham pra você na hora de pedir desculpa? Não, não é o que eu quero. Eu quero que eles percebam, opa, fiz isso não me define, eu não sou ruim, eu não sou uma criança malvada, eu não sou uma criança que não presta, eu não sou desastrada, não tenho jeito porque eu fiz isso. Eu sou só humana, fiz isso. Quais são as consequências? O que é que eu aprendi com isso aqui? Nossa, eu aprendi que, putz, quebrei a cara aqui, olha, não vou mais fazer isso aqui não. O que é que eu aprendi com esse erro? E como que eu posso reparar o erro que eu fiz, o erro que eu cometi? Quais são os envolvidos no meu erro? Quais são as consequências desse erro? Será que eu posso reparar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para minimizar as consequências do que eu fiz? Porque se tem consequência, eu vou vivenciar as consequências, é fato.
E se eu posso ajudar as pessoas que estão diretamente envolvidas, eu vou ajudar. Tá complexo? Acho que não, né? Acho que deu pra entender. Assim, o erro faz parte da vida. O erro faz parte do aprendizado. O erro é algo que a gente está acostumado a repelir, mas que não tem jeito, porque a gente vai errar. Esqueça as metas de gente morta. E aí, para concluir, eu vou te falar de algo que eu aprendi na faculdade de Direito. Minha primeira formação é em Direito. Nas aulas de Direito Penal. O professor, ele falava muito, tem no Código Penal isso, que quando a pessoa comete um... Eu não sei se é só um homicídio, gente, eu preciso relembrar. Mas enfim, o crime culposo normalmente é um homicídio culposo. O juiz, na hora de aplicar a pena, ele deve levar em consideração se o próprio erro, o próprio crime, ele já não é uma penalidade para a pessoa já está sofrendo tanto ali que ela não precisaria de penalidade nenhuma. Isso está no Código Penal brasileiro. Então, e aí eu lembro que ele dava o exemplo da atriz Cristiane Torlone, que quando os filhinhos eram pequenos, ela acabou atropelando os filhinhos na garagem da casa e o filho morreu. E que o juiz não aplicou pena por motivos óbvios. A mulher estava devastada, né? Não foi proposital, então ela estava arrasada, ela estava devastada. E aí ele não aplicou a pena. E eu fico pensando no como a gente não tem essa benevolência quando a gente fala dos nossos filhos. Então a criança quebrou a boneca que ela gosta, tá vendo? Bem feito, bem feito. Eu lhe falei o quê? Eu lhe falei que ia quebrar. Tá vendo aí? Quebrou, agora você vai ficar sem. A criança caiu, tá vendo? O que é que eu lhe disse? Eu lhe disse que você ia cair. Eu não lhe falei que você ia quebrar a cara? Você não aprende, meu filho, não adianta nada falar com você. Aí, ó, bem feito. Você já reparou que a gente fica ali massacrando? A criança cai, a criança se machuca, a criança faz algo que a gente falou que não era pra fazer. E em vez de você enxergar aquele ser humano que já está sofrendo provavelmente, pô, ela já caiu, caramba. Quebrou a boneca predileta dela, caramba, sabe? Ela já tá ali sofrendo com o que aconteceu, não. A gente vai tripudiar mais um pouquinho, a gente não vai perder a oportunidade de mostrar o tamanho do nosso ego ferido, o tamanho dessa criancinha ferida que tá no nosso coração. Então a gente vai lá e bem feito. Eu lhe avisei. Coisa que você não faria com nenhuma outra pessoa. E isso acaba com a possibilidade da criança se permitir errar. Gente, isso que você fala, quando ela cresce, vira o discurso interno dela. Vira essa vozinha que tá na nossa cabeça. No começo das minhas palestras, eu sempre pergunto pras pessoas: quem aqui quando tá triste, quando erra, se dá um carinho, fecha os próprios olhos, faz um carinho e fala: nossa, você tá fazendo tudo que você pode. Você tá se esforçando. A gente tá se esforçando, eu tô se esforçando, eu tô me esforçando muito, é só uma fase muito difícil. Quem é que se dá esse carinho? E aí é muito engraçado, muito interessante, seria cômico se não fosse trágico, que normalmente ninguém levanta a mão. É muito raro alguém levantar a mão, mas muito raro. Poucas vezes alguém levantou a mão e falou: aprendi com você a fazer diferente. Mas é muito raro alguém levantar a mão. Agora, quando eu pergunto, você tá triste? Quem é que reconhece os discursos de bem feito, eu mereço, quem sabe na próxima eu aprendo. Tem que quebrar muito minha cara mesmo. Mas eu sou muito otária, sou muito besta. Sou muito besta. Mais uma vez eu caí nesta merda, nesta situação. Olha eu aqui de novo. Eu não aprendo não, cara. Mereço sofrer, mereço quebrar minha cara. Quer dizer, olha, e quando eu pergunto isso, todo mundo ri. Aquele riso de: olha só, ela tava na minha casa, ela me conhece. Mas não é porque eu te conheço não, amor. É porque a gente aprendeu, isso era o que os nossos pais falavam e vira o nosso discurso interno. Vira essa vozinha que fala na nossa cabeça quando a gente erra. Não fica na infância. Todo mundo fala: mas a fase passa, a infância passa. Não, amor, a infância não passa não. A infância dura uma vida. É a Lynn Luft, acho que é Lynn Luft, esqueci o nome dela. Ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala que a infância é um caminho que você pisa uma vida inteira. Então preste atenção no que você está falando sobre os erros com seu filho. Preste atenção em como você age quando a criança erra, porque aí vai ser um caminho, meu amor, que ela vai caminhar uma vida inteira. E vai ter consequências para a vida dela num todo. E aí nesse caminho de ter compaixão pelos erros do teu filho, tenha compaixão pelos seus. Errar faz parte da vida. Você vai errar, não interessa o quanto você não queira errar. Só foca. O que você está aprendendo com os erros? Aprende com cada erro. Colhe ali. O que ele está te ensinando sobre você? O que ele está te ensinando sobre a vida? O que ele está te ensinando sobre as suas relações? Aprende e segue com carinho, com amor e com respeito pelo seu processo e pela sua humanidade. Não adianta você se xingar, não adianta você se cobrar, não adianta você se criticar, que você vai errar, tá? Porque errar faz parte da vida.
E a gente precisa aprender isso. E a gente precisa permitir que os erros aconteçam. Ter um coração aberto pra gente mesmo, cheio de compaixão, cheio de gentileza com a gente. Pra ser essa pessoa que quando um erra, você pode olhar no olho e falar, sinto muito, filho, que a sua bonequinha quebrou. Ah, meu amor, eu sinto muito que você tenha caído. Sem... Tá vendo que eu te avisei? Olha o que eu falei. Ah, Elisama, mas aí como é que ela vai aprender? Eu não vou dar uma boneca nova se a boneca quebrou. Eu não vou consertar as coisas. Eu só vou dizer que eu sinto muito. E assim que puder, volta lá para aquele espaço que eu te contei. O que a gente aprendeu com esse erro? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para reparar o que aconteceu? Entendeu? Sem massacrar. Sem ferir o caráter da criança. Sem dizer que ela não é legal. Sem dizer que ela não é bacana. Sem ferir a autoestima dela, amor. Porque a autoestima dela, a imagem que ela tem de si mesma, a noção do valor que ela tem, a noção da definição de quem ela é, vai fazer com que ela chegue em relações abusivas, relações ruins no futuro e fale, opa, isso aqui não é pra mim não, bem, quero não, isso aqui não faz sentido pra mim. Entendeu? Então, foca nisso daí. Cuida dessa criança. Cuida dessa criança que você está educando e cuida dessa criança que tá aqui dentro e que ouviu muito que ela era o erro, que achou muitas vezes que ela era malvada e ruim porque ela errou. Conta pra ela que ela pode errar também, tá? Não é só pra criança que tá educando aqui fora, não. Essa criança tá educando aqui dentro também. Conta pra ela que tá tudo bem errar. Quando ela errar, em vez de botar um dedo, é porque eu mereço quebrar a cara, eu só faço besteira. Dá um abraço nela. Se dá um carinho. Se cuide, se permite errar e aprender com seus erros e com suas falhas. Tá certo, amor. Se você gostou dessa mensagem, meu bem, compartilha. Porque mensagem de amor e de empatia a gente espalha, tá? E se você ainda não segue este canal, cara, pelo amor de Deus, segue esse canal. Não faz sentido você estar aqui assistindo esse vídeo e você não seguir esse canal, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.